Fala coders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como criar este botão diferenciado, digamos assim, onde eu mostrei lá nos stories. Eu disse, né, que se batesse as metas, né, que eu pedi lá de likes, eu iria criar um vídeo ensinando como a criar esse vídeo. Não só como criar, mas também como pensar, tá? Em quais widgets você deve utilizar do Flutter para construir este botão, beleza? Mas antes disso, tá? Eu só queria deixar avisado para vocês que as vagas, né, para o mini curso gratuito e online para a gente criar um aplicativo de músicas online usando o Flutter estão abertas, tá? Então já tem só mais 19 dias aí, porque a gente vai fazer do dia 8 de maio até o dia 12 de maio, que serão os dias dos eventos, né? Onde a gente vai então criar esse aplicativo de músicas do zero, tá? Então se você quiser participar, ele é online e gratuito, é só entrar no primeiro link aí da descrição, descer tudo e colocar o seu nome e seu e-mail que você já vai participar e receber os e-mails com os links das aulas, tá bom? Então é isso e bora pro vídeo. Bom, coders, bora então começar criando o nosso projeto. Então vamos usar um Flutter Create. Eu vou chamar de Camera Mirror Button. Eu vou colocar aqui o identificador de br.com.flutterdicas.camera mirror button. E eu vou colocar aqui as plataformas apenas para... Eu vou colocar as duas, vai colocar aqui, ó, Platforms, se eu conseguir escrever Platforms, tá difícil. Eu vou colocar aqui então Android, iOS para as duas, né? Pra gente já fazer então a configuração para as duas mesmo estando no Windows, tá bom? Então vamos lá, vamos dar um code Camera Mirror Button, tá? Pra gente abrir então o Visual Studio Code já no projeto. E aí, então, se a gente abrir o vídeo aqui, a primeira coisa que a gente vê é que ele tem uma câmera, certo? O primeiro widget que a gente vê então, que é assim, não é muito comum a gente usar a câmera dentro de um botão, tá? Mas esse como é um diferencial do nosso botão e a gente tem que descobrir quais widgets usar para transformar nisso aí, a gente já vê que, repara, né, que a gente está usando uma câmera, né? A câmera, né, que mostra de perfil aqui, tá? Então vamos adicionar a dependência da câmera. Tem duas formas para a gente adicionar a dependência da câmera. Uma entrando aqui no pub.dev e a gente digita aqui na pesquisa Camera. Abrimos então o Camera e podemos clicar aqui nesse botão para copiar. Voltamos no nosso projeto, abrimos pubspec.yaml e descemos até Dependencies. Aqui a gente dá um Enter, um Tab e um Ctrl V. Então essa é uma forma de a gente instalar a câmera. Outra forma que eu uso mais é dando um Ctrl Shift P, Add Dependency, e aí aqui eu escrevo o nome da dependência, que é a câmera, certo? E aí eu dou um Enter e ele vai instalar aqui então pra gente, tá? Ele instalou, só que acho que deu um problema de cache, só vou fechar aqui, não salvar. pubspec.yaml e aqui temos então a nossa câmera instalada, tá? Então podemos fechar a pubspec.yaml, tá? E eu vou mostrar aqui para você que eu estou dando um mirror, né? Espelhando, né, o meu Android aqui, já que a gente vai usar a câmera, então é importante que a gente use um Android, um dispositivo físico mesmo, tá? E aí, então eu já vou dar um Flutter Run aqui no meu projeto, dentro aqui do meu Nokia aqui para ele abrir e aí a gente simular e ver o que está acontecendo aqui dentro, através do meu dispositivo físico, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer então, peraí que deu um problema, tá? Ele deu um problema aqui que tem que ser o min SDK version, tá? Provavelmente deve estar falando isso na documentação, por isso que é sempre bom seguir a documentação, tá? Fiz isso de propósito, tá? Só para vocês verem que a gente precisa seguir a documentação e fazer todo o setup inicial antes da gente inicializar o nosso aplicativo. Mas vamos lá então, vamos então fazer o setup para o iOS, tá? Então aqui para o iOS ele pede para você abrir o Info Playlist. Vamos abrir então o Info Playlist, dando Ctrl P, vamos digitar aqui Info, ele já aparece aqui pra gente, damos um Enter, então a gente tem que adicionar essas 4 linhas aqui dentro do Info Playlist, tá? Que é esse Privacy Camera Usage e o Privacy Microphone, para usar o microfone, tá? A câmera e o microfone. Damos um Enter aqui, um Ctrl V, só vou dar uma indentada aqui com um Tab, um Ctrl S e aí tá tudo ok então pro iOS, tá? Agora para a configuração do Android, a gente tem que colocar um min SDK version no 21, tá? Como que a gente faz isso? Ele pede então para você abrir o app build Gradle, vamos dar então Ctrl P, build Gradle, tem dois build Gradles, né? É o dentro do app, né? Como você viu lá na documentação, então vamos abrir ele. E aí então vamos dar um Ctrl F e escrever min SDK version, então temos aqui então o min SDK version, só que ele tem essa variável aqui, e a gente não quer utilizar essa, a gente quer criar a nossa própria variável, tá? Então a gente vai entrar dentro de local properties,
Vamos escrever aqui, ó, adicionar uma variável chamada minSDKVersion, e ela tem que ser igual a 21, né, que ele está pedindo aqui, certo? Vamos então salvar, e agora como que a gente importa, né, essa variável do local properties para o build random? Vamos fechar então local properties, e aí se a gente subir um pouco aqui, você vê que ele tem o local properties.getProperty, né, ou seja, pegar a propriedade no nosso arquivo local properties, tá? Então agora voltando aqui no minSDKVersion, vamos apagar esse flutter.minSDKVersion e vamos importar a variável que a gente criou aqui dentro, tá? E aí, como você viu, né, a gente criou essa variável minSDKVersion, vou dar um Ctrl C e eu vou dar um Ctrl V aqui. E aí, para finalizar, só preciso dar um toInteger para ele transformar para número inteiro, certo? E aí, então, tudo ok, podemos fechar agora, fechar aqui, e aí agora sim vamos dar um Flutter Run e não devemos mais ver erros aqui no nosso build, tá? Não deve falhar mais o build. Enquanto ele faz o build aí, vamos fechar aqui a pasta do Android, vamos fechar a pasta do iOS e vamos entrar então dentro de lib e dentro de main. Então, ele abriu então o nosso aplicativo aqui, que é o famoso contador, certo? Temos o demonstrador aqui de aplicativos do Flutter, e aí vamos começar então apagando tudo isso daqui para baixo, certo? E vamos colocar aqui, ó, no home, a gente vai colocar o home screen, que a gente vai criar agora, tá? Então vamos criar um botão direito no lib, novo arquivo, e eu vou colocar aqui home/home_screen.dart. Ele vai ser um fd stateful widget. Por que é um stateful? Porque provavelmente eu vou usar uma alteração do estado, né, para poder utilizar a câmera, tá? Então vamos adicionar aqui já um scaffold, salvar, voltar para o main, clicar aqui na lâmpada e já importar aqui o nosso home screen. Se a gente der um hot reload, temos então uma tela branca aqui, tá? Significa que ele carregou o nosso home screen, tá? Então, olhando aqui, né, no vídeo, qual que é a primeira coisa que a gente vê, né? A gente vê, né, como eu falei, a câmera, tá? É o que mais chama a atenção, assim, quando a gente vê esse botão, né? Que é uma coisa bem diferente, né? Ele está usando a câmera. E agora, então, como que a gente carrega a câmera, tá? Se a gente ver aqui na documentação, né, como eu falei, sempre bom ver a documentação, você vê que ele usa um widget chamado Camera Preview. Então vamos adicionar ele. Vamos adicionar ele aqui dentro do body. E aí então vamos adicionar o Camera Preview, certo? Ele não apareceu aqui para importar, então vamos importar aqui manualmente. Vamos a import, então package camera.dart, certo? Então importamos aqui um Camera Preview. E aí, ele está pedindo para a gente colocar o const, vamos colocar o const. E aí ele tá dando um problema aqui no Camera Preview, dizendo que o Camera Controller está sendo nulo e ele é required. Então a gente precisa criar esse Camera Controller, tá? Então como que a gente cria esse Camera Controller? Eu vou colocar aqui um late Camera Controller. E eu vou chamar então de Camera CTRL de Controller. E aí eu vou chamar no init state para criar esse Camera Controller. Então vou falar que o Camera Controller vai ser igual ao Camera Controller, e ele espera que a gente passe duas variáveis aqui, dois atributos, né? Um é o Camera Description e outro é a resolução da câmera, Resolution Preset. Esse Camera Description, ele é nada mais nada menos do que as câmeras disponíveis, né, do seu celular, que você tem que carregar elas, tá? Para saber qual câmera usar, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar ela antes de inicializar o meu aplicativo, tá? Se você ver aqui na documentação, ele aqui fora do main, tá? Ele cria essa variável aqui, cameras, tá? Então já vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui. Então temos esse camera description, lembrando que a camera controller, ele espera uma camera description e aqui tá vindo uma lista de camera description, tá? E aí, porque provavelmente é a câmera frontal e a câmera traseira, tá? Então a câmera de perfil, né? Não sei se é frontal ou traseira, mas a câmera de perfil, que eu acho que é a frontal. E aí a gente quer essa de perfil, né? Já que se você for ver no vídeo, ele tá filmando você mesmo, certo? E é ela que a gente quer usar. Então vamos dar aqui então import package camera e camera.dart, certo? Então agora a gente precisa então inicializar essa variável underline cameras, tá? E aí para isso, se você for ver na documentação, ele usa aqui, ó, esse widgets flutter binds, vamos dar um Ctrl C aqui nessas duas linhas e um Ctrl V aqui. E aí, como a gente está usando esse available cameras, que ele é um feature, né, ou seja, uma função assíncrona,
E aí a gente está usando await e vamos adicionar o async aqui. E aí você vê que ele pega as câmeras disponíveis no nosso celular, tá? Então essa lista é nada mais nada menos do que as câmeras disponíveis no nosso celular, tá? Que a gente precisa passar uma das câmeras disponíveis para o nosso controlador da câmera, tá? E aí então vamos passar então esse underline cameras para cá para dentro do home screen. Então vou criar uma variável com parâmetro nomeado e vou passar o underline cameras. Então aqui em home screen eu vou colocar aqui final list camera description e eu vou chamar de cameras, tá? E aí então aqui por parâmetro nomeado eu vou dar um required cameras, this.cameras, né? Beleza, tudo ok. Ele tá dizendo que não está sendo usado aqui, não sei porquê, mas tudo bem, então não sei porque que tá reclamando, que tá dizendo que não, deixa eu ver, try adding advanced camera in the pubspec.yaml. Tá falando que não é uma dependência. Bom, deve ser algum problema acredito que seja algum problema do Visual Studio Code, porque eu já adicionei a dependência câmera já no pubspec.yaml, então deve ser algum problema lá. Então, bora continuar, tá? Então vamos passar então a câmera que eu quero usar, que é a câmera frontal, tá? Então, a câmera frontal é o cameras.widget, né? widget.cameras. E é o 1, tá? Porque o 0 é a câmera que eu filmo, né, pra frente, e a 1 é a câmera que eu filmo de perfil, né? De selfie, na verdade, né? E aí, então, agora a gente precisa passar qual que vai ser a resolução, né? Então, eu vou dar um resolution por set, ponto, eu vou colocar aqui um very high, tá? Aí você vê se vai ficar muito lento. Se ficar muito lento, very high, eu coloco um low aqui que fica tranquilo, tá? Eu vou deixar aqui como very high, muito alto, tá? E aí a gente precisa inicializar, né, esse controlador, inicializar a câmera, tá? Para poder, então, mostrar ela no nosso celular, tá? Aqui no nosso, na nossa tela, certo? E aí como que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um widgets binding.instance.add post frame callback para que eu consiga inicializar aqui a minha árvore de widgets e aí então eu faça realmente a inicialização da câmera, tá? Porque não dá para inicializar a câmera antes da gente inicializar a nossa árvore de widgets, tá bom? Então já que eu não vou usar aqui esse timestamp, eu boto um underline. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um camera, camera controller eu já fiz, né? E aí a gente vai fazer apenas um await camera controller ponto initialize, tá? Pra gente inicializar então a câmera. Já que eu estou usando await, a gente vai fazer então, né, um async aqui, tá? E aí eu inicializando a câmera, eu preciso dar um rebuild na minha árvore de widgets para ele atualizar a minha tela, tá? E agora sim a gente pode passar aqui o camera controller para dentro do nosso camera preview, tá? E já que estou passando aqui, eu posso usar o const e agora sim eu salvo e está tudo ok. Deixa eu ver quem está reclamando aqui. Cameras, tá? Provavelmente esse const, certo? Agora então podemos salvar, tudo ok, tá? E eu vou dar no terminal aqui um Shift R e ver se está tudo certo aqui então no nosso dispositivo, se ele vai mostrar a câmera aqui pra gente. Vamos dar então allow, vou pegar aqui meu celular, dá um allow aqui para vídeo, allow para áudio, para permitir, e aí, então temos aqui, vocês estão me vendo aí, né, na câmera, e aí tudo ok, certo? Então, agora voltando pro vídeo, qual widget mais que a gente percebe que tem que usar, né? A gente percebe que o botão ele tá pequeno, certo? Então ele tem um formato, né, uma largura e uma altura que a gente vai setar, certo? E aí é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do build, eu vou criar uma variável const que vai ser chamada de button width, ou seja, a largura do botão, que eu vou dar de 250 pixels, tá? E eu vou colocar ela double, já que a gente vai usar o sizedbox e o sizedbox pede que seja um double, tá? E aí eu vou usar também, criar uma outra variável chamada button height, tá? Que vai ser de, deixa eu ver, acho que 80 pixels tá bom. 80 pixels, certo? E aí o que a gente vai fazer então? A gente vai clicar aqui na câmera preview, clicar com o botão direito, refatorar, e aí eu vou colocar um sizedbox. Sizedbox a gente consegue colocar
larguras e alturas customizadas. E aí, o widget, né, a largura eu vou colocar então o button widget e a altura o button height, certo? Vamos dar um vírgula aqui, vamos salvar e dar um hot reload e ver como que fica. E aí então, estamos aqui com uma largura e uma altura setada aqui em cima, do lado esquerdo. Eu vou colocar só um size no size de box aqui, uma refatorada, e eu vou colocar um center para ele ficar bem no centro aqui da minha tela. E aí dá um hot reload, então estamos aqui bem no centro da tela, certo? Agora, o que mais que a gente percebe aqui? A gente percebe que ele tem uma curvatura aqui no nosso size box, certo? Então vamos fazer isso, tá? Como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui no size box, refatorar ele e wrap with widget. E a gente vai usar o widget clip rect. Esse clip rect é nada mais nada menos para adicionar essa curvatura aí, que é o border radius, certo? E ele vai ser um border radius .circular de apenas colocar metade do 80 aqui, colocar 40 pixels, tá? Vou dar um Ctrl S, vou dar um hot reload. E aí então temos então a curvatura aqui da nossa câmera, certo? Tudo beleza. Agora, o que mais que a gente percebe aqui dentro do nosso widget? A gente percebe que ele tá meio embaçado, né? Ele tá meio embaçado aqui, né? Na frente da nossa câmera. E também ele tem esse título aqui. Se a gente quer colocar um widget em cima do outro, qual widget que a gente utiliza? É o stack, certo? E aí, como que faz então para a gente adicionar o stack? A gente vai clicar aqui nesse clip rect com o botão direito, refatorar. Como a gente não tem um stack aqui, eu acredito que não tem stack, a gente vai colocar uma column. Por que uma column? Porque o stack, tanto o stack quanto a column tem um children, ou seja, uma lista de widgets, tá? Então eu só venho aqui, coloco um stack e aí tá tudo ok, certo? E aí então vamos adicionar aqui embaixo, tá? Por quê? Porque eu quero que este embaçado aqui fique por cima, né, do meu widget da câmera, tá? E aí então eu adiciono um backdrop filter. E esse widget ele vai servir para colocar esse filtro embaçado aqui, certo? E aí então eu vou colocar aqui um image filter. E aí eu vou colocar aqui um ponto blur. Por quê? Porque eu quero dar um embaçado, né? Então eu chamo ponto blur. E aí eu coloco um sigma x aqui de 5, mais ou menos, e um sigma y de 5. E aí vai por você aí, como você achar melhor, tá? E aí eu vou só dar um child aqui, já colocar o child dentro aqui, né? Aqui dentro, né, do nosso backdrop filter. Deixa eu salvar aqui, tá? Então ele tem o filho, né? Qual que vai ser o filho? E eu vou colocar um container com o widget de, adivinha, button widget. Então temos a largura, né, do nosso botão. Vamos colocar o height, button height. Então a altura do nosso botão. E eu vou colocar aqui um decoration, box decoration. Eu vou colocar aqui uma cor, colors.black.with opacity, tá? 0.4 mais ou menos, tá? Perceba que ele tá um pouquinho mais escuro aqui, tá? Que é essa cor preta com uma opacidade de 0.4. E a gente vai colocar então o border radius também, border radius.circular 40, tá? Então, em vez de ficar repetindo aqui o mesmo número, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável aqui, const double border radius é igual a 40. Vamos pegar ela aqui, Ctrl V aqui no 40 e Ctrl V aqui no 40, certo? Agora vamos então salvar, tá? Então veja a diferença, tá? Então estamos aqui sem o blur. Agora se der o hot reload, estamos agora então com aquele blur, tá? E aí você pode brincar aqui com esse sigma x e y aqui para variar aqui o blur para o que você gostar, tá bom? E agora então o filho desse container vai ser o quê? O que está faltando aqui? Esse texto aqui, certo? E aí então a gente precisa adicionar esse texto aqui, tá? Então vamos colocar aqui o child. E vai ser um center. Por quê? Porque o texto está bem no centro, né? Consegue ver que está bem no centro do widget, certo? E aí o center ele vai ter um filho que vai ser aí sim um texto, tá? E aí o texto aqui no caso é Flutter Dicas. Você coloca o texto que você quiser, tá? Então vamos colocar Flutter Dicas. E aí vamos adicionar um style.
text style, colocar uma estilização aqui para o nosso texto. Eu vou colocar um color. Você vê que é uma cor branca com um pouquinho de opacidade, né? Então, colors.white.with opacity, né? Para adicionar opacidade. E 0.8 aqui só, de opacidade. Vamos adicionar um font size de uns 20 pixels aqui de font size. E um font weight. Dá para ver que ele é um pouquinho mais grosso, né? Então, font weight.bold, certo? Então, vamos salvar. Vamos abrir aqui, dar um R aqui, hot reload. E temos, então, aqui o nosso botão praticamente completo. Só tá faltando uma coisa só para finalizar este botão, tá? Só vamos mexer aqui no meu celular, né? Para você ver que ele tá realmente mudando aqui a câmera, certo? Então, só falta uma coisa, né? Falta ele ser, esse widget inteiro aqui, ele ser clicável, né? Ou seja, quando a gente clicar, acontecer alguma coisa, tá? E aí, então, você pode dar clicar com o botão direito aqui no nosso stack, né? Ele vai servir aqui para... que é o botão inteiro aqui, né? O nosso stack inteiro, certo? Então, vamos clicar com o botão direito nele. Refatorar e wrap with widget. E eu vou chamar aqui o Inkwell. O Inkwell, ele é um botão, tá? Ele é um gesture, né? Então, ele tem o on tap. E aí, ele chama uma função toda vez que você der um tap nele. Aqui eu vou chamar um console log aqui só. Ou console log. Tô achando que tô no JavaScript aqui. Vou dar um print aqui só. E vou colocar aqui botão pressionado. Certo? Vou colocar aqui o acento, botão pressionado. Vamos dar então hot reload. E agora então, toda vez que eu clicar, veja que o Inkwell, ele dá uma sombra aqui, ó. Bem de leve aqui, mas dá pra ver que tem uma sombra ao redor quando a gente clica. E também aqui o botão pressionado está sendo chamado. E aí você pode chamar qualquer função que você quiser, tá bom? Então, estamos aqui com o botão pronto, que o Rai, né? Queria mandar um abraço para ele. Já fiz bastante mentoria com ele. E queria agradecer a ele por ter me mandado esse vídeo, que eu achei muito legal o que fizeram, tá? Não fui eu que inventei isso aqui. Eu vou deixar aqui no link, tá? Quem que criou esse widget. Não sei se foi realmente essa pessoa, mas o Rai me mandou o post dessa pessoa e eu apenas repliquei aqui, tá bom? E aí, então, eu vou mandar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se não está inscrito, se inscreve. E se quiser participar, né, do mini curso, é só entrar aí no primeiro link da descrição. Fechou? Valeu, então, e até o próximo vídeo.